pessoal, tudo bem? Eu sou a Cami, estamos começando mais um TechBiz com o especialista Elemar Júnior. Tudo bem, Elemar? Tudo bem, tudo bem. Bom estar aqui de novo falando mais uma vez sobre negócios e tecnologia. Acho que a gente pode falar a vida inteira sobre isso, é um tema que não se esgota. Bora ver o que a gente consegue fazer de Bora! mais efetivo. Certo. O assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto que está muito em alta, né? A inteligência artificial. Todo mundo está falando da inteligência artificial e dentro do que te compete, dentro da tua carreira, que a gente fala em arquitetura de software, a gente quer entender um pouquinho melhor como que a inteligência artificial está interferindo, como que está acontecendo hoje a arquitetura de software dentro dessas novidades da inteligência artificial. Cara, bem legal, bem legal. É interessante você perceber que a IA chegou com força para a vida de todo mundo há relativamente pouco tempo e é interessante perceber o quanto as coisas estão sendo modificadas. A forma como eu trabalho hoje já é completamente diferente da forma como eu trabalhava há um ano, um pouco mais de um ano. Aliás, não só em arquitetura, tá? Todas as práticas de engenharia, todo o efetivo de trabalho para se desenvolver software tem sido muito impactado por inteligência artificial. Está chegando antes, eu acho, inclusive porque pessoas de tecnologia naturalmente se sentem mais confortáveis ao trabalhar com tecnologia nova, mas esse impacto que está acontecendo nas nossas carreiras, daqui a pouco vai chegar nas carreiras de todo mundo. Todo mundo vai ser impactado de alguma forma. E ó, o segredo é pensar em IA para tentar tornar mais fácil, menos complexo, aquelas atividades que tem que fazer todos os dias. É nisso que eu tenho usado, tá? Para tornar mais fácil as atividades, menos complexas também, as atividades que eu preciso fazer todo dia. E especificamente dentro de arquitetura de software, tem alguma como tu passar para a gente uma aplicação prática da inteligência artificial? Claro, claro, claro. Uma das atividades mais importantes de arquitetura e também uma das mais negligenciadas pela pressão do tempo é a produção de documentação. Documentação de qualidade com relação à arquitetura é algo super, super importante e que tem um fit total com as inteligências artificiais. Eu posso utilizar uma IA, por exemplo, para me ajudar na elaboração de documentos, respeitando um determinado formato, verificando a precisão daquilo que eu estou descrevendo, eventualmente me solicitando, inclusive, mais informações para dar mais complementaridade para a documentação que eu produzo. Outro ponto que é bacana é que, além da própria documentação escrita, os documentos de texto, eu também consigo utilizar a IA para automatizar a geração de diagramas e material de referência. É algo bem interessante. Outro ponto, cara, a gente tem muito mais facilidade agora para trabalhar com dados que a gente consegue coletar dos próprios ambientes de desenvolvimento. Ou seja, você não depende mais de um arquiteto fazendo uma análise ponto a ponto de informações que são coletadas. Você consegue utilizar a inteligência artificial para acelerar também essas análises. Ou seja, isso é só o começo, tá? Mas tem muito mais coisa que pode ser utilizada e que a gente, enfim, está utilizando cada vez mais. Para quê? Para tornar mais fácil, menos complexo, aquilo que a gente faz todos os dias. E aí também melhorando a assertividade. Esses são os grandes destaques. Agora tu falando um ponto que eu acho interessante, que é, tu não precisa mais um especialista analisando de ponta a ponta, né? Uhum. Hoje se fala muito da substituição da mão de obra humana por inteligência artificial, muita gente se preocupa com isso, ainda não entende direito como que ela pode se aliar ao nosso trabalho. Quando tu fala que tu não precisa mais de um especialista analisando os dados de ponta a ponta, que existe uma inteligência que faz isso, eu acho que também abre uma porta para esse profissional focar em demandas que são mais humanas, como a demanda de análise criativa, alguma coisa que envolva mais uma capacidade humana. Eu entendo que, olha só, o que que faz, como é que você monta a remuneração de alguém? Como é que se define quanto que alguém deve receber, por exemplo? Eu entendo que isso está associado a duas coisas. A gente já falou, inclusive, no episódio anterior. Sim, Raridade e utilidade. isso. Cara, se você está fazendo um trabalho que pode ser automatizado, esse trabalho não é. Ele pode ser, até ser útil, mas é pouco raro, certo? Então ele Uhum. colabora pouco para o valor que você produz. O que eu entendo que a inteligência artificial faz, e faz muito bem, é exatamente liberar o teu tempo das atividades onde você não se diferencia, para que você possa, de fato, se concentrar onde você faz diferença. Então, no dia a dia, pensa você, Cami, no teu trabalho, Uhum. cara, quanto do teu dia é consumido com as atividades onde você de fato é diferenciada e quanto é fazendo um trabalho que não agrega assim tanto valor. É esse tempo que a gente tem que começar a ganhar, certo? Eu tenho que Uhum. começar a ganhar mais esse tempo para produzir e trabalhar em áreas onde eu faço coisa com diferenciação. Esse é o grande desafio e eu acho que é aí que a IA acaba contribuindo e bastante. Trazendo para esse ponto que, da minha experiência, né, a gente usa hoje, eu trabalho dentro de agência de publicidade, a gente trabalha com comunicação de empresas.
Dentro da agência, a gente usa a inteligência artificial, obviamente, de uma maneira diferente do que empresas de tecnologia, mas o que eu sinto falta, tá? É uma unidade no negócio, que é todo mundo estar na mesma página. Então, Certo. acho que é uma questão de gestão. Eu acho que isso entra também porque tu tem já uma experiência, né, de entrar dentro dessas organizações e falar sobre isso. Uhum. Qual é a importância de a gestão entender né, a inteligência artificial, como os pontos que ela pode atuar, para que a equipe se sinta segura também para utilizar. Porque acho que não é só tu colocar a tecnologia para dentro, é tu saber utilizar, tu saber a importância dela e tu colocar isso num fluxo de trabalho. Olha só, transformação digital, qualquer que seja a iniciativa de transformação digital, e você adotar a inteligência artificial é sim uma iniciativa de transformação digital, é sempre sobre transformação cultural também. Tá? E quando você fala em cultura, a cultura é responsabilidade intransferível da gestão. Tá? Então, o gestor, o líder, ele é responsável por entender qual é a cultura da organização e Uhum. verificar quais são os ajustes que vão ser necessários para que essa cultura seja adaptada. Fato, tá? Você não pode esperar que as grandes mudanças comecem de baixo para cima. Elas podem até começar, mas elas não vão ter sustentação se você não tiver um apoio forte de cima para baixo. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, é importante que se estabeleça claramente qual é o objetivo da utilização de IA, porque senão você entra num ambiente que é muito experimental. Você precisa estabelecer qual é o teu objetivo, o que você quer buscar, de preferência estabelecendo indicadores confiáveis, e a partir desses indicadores, eventualmente, você constrói conhecimento, estrutura, né, método, que é parte, inclusive, do que eu recomendo no meu metamodelo para criação. Mas você tem que entender quais são os seus objetivos com IA. Tendo entendido quais são os objetivos com IA, você começa, então, você tem que entender que você tem que aculturar a tua empresa. E olha, você entregar uma ferramenta de IA simples, por exemplo, a ChatGPT, nas mãos de quem nunca usou, cara, isso é desafiador, porque a pessoa olha para aquela tela, mas não sabe o que pedir, sabe? Exato. Ela não sabe como conduzir o trabalho. A inteligência é artificial, mas ela não está isolada, ela precisa de um contato de uma pessoa. Se você não souber fazer as perguntas certas, você vai ter um resultado impreciso. Se você, por exemplo, presumir que uma IA é um oráculo, cara, isso já aconteceu no passado, tá? Alguém presumiu, por exemplo, que a nota, a redação de um texto que foi produzido pela IA estava correta. E, na verdade, mencionava um autor que não era o autor de um livro que estava sendo comentado naquele trabalho. Sabe disso? Lembra disso? Lembro disso. Pois é, traumático, né? É Por quê? traumático. Porque é você utilizando, às vezes, IA para uma finalidade que ela não tem, que é ser oráculo. Então, o que a gestão pode fazer, então? Mais do que efetivamente determinar o que tem que ser feito, pensar em como que eu posso fazer esse trabalho de uma forma mais facilitada. Talvez a melhor forma não seja dando uma ferramenta de inteligência artificial para ser usada diretamente pelos profissionais, mas ter uma ferramenta que internamente, por trás dos panos, utiliza a IA, mas apresenta uma interface que seja mais amigável, mais direcionada. Pergunta, cara, o que você quer fazer? Responde isso, responde isso, responde isso, e a ferramenta, essa capa, produz aí sim um prompt, né, que é o termo que a Uhum. gente usa, para falar com uma GPT da vida, para daí produzir o resultado. Então, é muito sobre pensar, de novo, qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo, quais são os conhecimentos que eu preciso para isso e também qual é a estrutura de Uhum. trabalho que eu tenho que fornecer para as pessoas. Não basta você gastar uma grana em licença em ferramenta e esperar que isso vai ser suficiente. Tem um impacto cultural, tem o medo de perder o emprego, né? Tem todo esse trabalho que a liderança tem que, enfim, conduzir. Isso é intransferível, não dá para delegar, né? Você não pode delargar a IA para o time. Exato, é que nem tu tá falando do chat GPT. É o que a gente utiliza muito na agência hoje, tá? Uhum, Porque uhum, facilita algumas questões. Mas hoje a gente não tem um fluxo. Isso é uma promessa que eu quero te fazer aqui, agora, que ok, eu quero implementar o metamodelo de criação dentro da agência. por Por quê? favor. Aí a gente consegue ter um fluxo de ponta a ponta, estabelecer os propósitos. Acho que indicadores é uma coisa que falta muito hoje, Fundamental. porque o que que acontece? Por exemplo, ontem eu estava fazendo a revisão de um site. Então, eu peguei o conteúdo de um site, coloquei dentro do ChatGPT para que eu consiga ver se tem algum erro de português, se tem alguma coisa. E eu vi que na seção de feedbacks dentro desse site, ela criou feedbacks aleatórios. Sim, Se eu só pego aquilo sem uma revisão, porque eu não tenho um processo, eu posso sim, simplesmente pegar, copiar e colar, vai com feedbacks que não são reais. Então, isso. acho que o fluxo é uma coisa que falta hoje dentro das organizações. Eu considero algo muito importante. Tu trata isso também quando tu fala, por exemplo, em mentoria, né, alguma assessoria que tu faça, tu fala de fluxo especificamente? Sim, sim. Até porque, assim, eficiência operacional
vem de padronização. Uhum. Tá? Então, se você quer ser eficiente na tua operação, você precisa pensar em como você padroniza a tua operação. Eventualmente, tem algumas atividades que acontecem em isolamento. Talvez, por exemplo, essa utilização que você deu ao GPT para revisar um site, ela seja uma atividade isolada. Você fez aqui e não vai fazer nunca mais. Aí não tem muito o que padronizar, experimentar e ser atento. Agora, se é algo que você vai fazer todos os dias, é importante você estabelecer um padrão de funcionamento e também, efetivamente, quais são os indicadores. O que você vai estar observando? Afinal de contas, o que a IA agregou para ti? Ela melhorou a assertividade, porque não vão haver mais erros de português, de grafia. Ela melhorou, talvez, sei lá, o tempo de resposta, porque você vai conseguir responder em menos tempo. Qual foi o ganho real que você teve com a IA? Olha só, tem um máxima em gestão que fala que você só melhora aquilo que você gerencia e você só gerencia aquilo que você mede. Dentro da tua empresa, as coisas que você quer melhorar, as coisas que você se importa com, você precisa gerenciar. Para quê? Para você poder gerar resultados melhores. E para gerenciar, você tem que ter indicadores. Então, as coisas nas quais você se importa de verdade deveriam ter indicadores mostrando se elas estão melhores ou piores com a chegada da IA. Se não, é só mais uma ferramenta, é só mais um, talvez, pedágio, inclusive, para tornar o teu processo de trabalho ainda mais complexo, porque, afinal de contas, é um elemento a mais que você está trazendo para o dia a dia. E voltando para a arquitetura de software, o que tu enxerga hoje como desafio para a arquitetura de software para implementar a inteligência artificial dentro das empresas? Muito bom, muito bom. Eu falo que existe uma diferença. Tem dois conceitos que são próximos, mas são fundamentais e são relacionados com a arquitetura, tá? Uhum. Que é desorganização e bagunça. Eu acho que a gente já falou sobre isso. Sim. Mas olha só, desorganização. Uma coisa está desorganizada quando eu não tenho um lugar definido para as coisas. Uhum. Isso é desorganização. Bagunça é quando eu tenho um lugar definido, mas as coisas não estão no lugar. O índice, o tamanho da bagunça, ele está diretamente relacionado com quanto distante as coisas estão dos lugares onde elas deveriam estar. O trabalho de arquitetura, de muitas formas, parte da ideia de você definir lugar para as coisas, certo? Então, eu preciso definir lugar para as coisas e, mais do que isso, depois eu preciso verificar se as coisas estão sendo colocadas nesses lugares. Essa é uma forma de explicar a arquitetura de software também, tá? Agora, como que a IA ajuda nisso? Primeiro, verificando, validando se o critério de organização que eu estabeleci é bom ou não, certo? E depois, quem sabe, ajudando a automatizar as verificações para verificar se aquelas decisões que foram tomadas no passado estão sendo respeitadas no dia a dia. Isso é importante, isso é fundamental. Faz parte da dinâmica de arquitetura e eu entendo que o desafio é sempre continuar por aí. Agora, uma outra dica interessante, tá? A pessoa que está do lado eventualmente vai ser a pessoa que vai ter a grande ideia do que é importante e o que não é. Repara, as coisas têm um grau de importância diferente dependendo da escala, do tamanho do negócio. Por exemplo, o processo que você vai estabelecer para a tua agência talvez seja muito diferente do processo que você estabeleceria para um trabalho teu como freela. E vai ser muito diferente, talvez, de uma agência, sei lá, que está trabalhando para uma grande publicação internacional. O nível de detalhe que você emprega está diretamente relacionado com o tamanho da tua escala, o teu desafio de escala. E esse é um ponto em que a IA até funciona, se bem orientada, mas depende das pessoas. É você que vai perceber o que de fato é necessário e o que não é. Não tem jeito certo e jeito errado. Tem um jeito mais apropriado ou menos apropriado. Isso tem relação direta com o tamanho do trabalho que você está fazendo, as suas capacitações e por aí vai. Uhum. Isso é importante. Tem uma pergunta que eu quero te fazer que eu sei que tu não gosta dela. Uau, ok. Então não faça. Enfim, faça aí. Não, eu acho importante ter a tua visão sobre isso. Eu acho que ninguém melhor do que tu para me falar sobre isso, mas eu sei, num outro episódio a gente falou sobre o que esperar do futuro, né? O que vai mudar no futuro, e na verdade a resposta é o que não vai mudar no futuro. Ok. Mas eu quero saber se tu tem alguma visão de futuro pensando especificamente em arquitetura de software para os próximos anos, vamos dizer curto prazo. O que vai movimentar nos próximos anos agora a arquitetura de software? Eu entendo que, primeiro, existe uma tendência a você trabalhar cada vez mais com composição de software do que especificamente trabalhar com grandes sistemas. Deixa eu te dar um exemplo, tá? No passado, você administrava uma empresa com um sistema de ERP para poder fazer gestão de recurso, você fazia eventualmente lá um CRM para poder fazer gestão de relacionamento com o cliente, você tinha grandes sistemas. E o desafio era fazer a integração entre esses sistemas.
O problema todo é que esses sistemas grandes, eles começaram a ficar engessados para a realidade moderna. Cara, eu preciso fazer algumas atividades de forma mais prática, mais ágil. Então, no lugar de ter grandes sistemas, você cada vez vai ter mais pequenos componentes de software sendo compostos. É composição. Isso é uma dinâmica efetiva. Moral da história, tudo vai ficar mais componível, mas também vai ficar mais complexo, porque você vai passar a tratar de mais elementos. Complexidade está relacionada com quantidade de elementos. Então, nessa escala de complexidade, aí surge um desafio interessante, tá? O que antes uma pessoa conseguia olhar num grande quadro e perceber, agora não vai ser mais olhado dessa forma. Você vai estar olhando um grande quebra-cabeças e vai precisar analisar no detalhe a integração desse grande quebra-cabeças. E é aí que o cérebro humano não acompanha. Pensa comigo, cara. Você fazer um diagrama de arquitetura, por exemplo, para 2, 3 sistemas é fácil. Se você tentasse colocar, por exemplo, um diagrama de arquitetura representando todo o software que suporta uma Netflix da vida, você encheria paredes e mais paredes. Não existe ser humano que consiga ter uma visão de complexidade, desse tamanho de complexidade. Então, esse aumento faz com que a chegada da IA não seja algo que está mudando o jogo, mas é uma resposta para a necessidade do jogo mudar. Né? Porque senão você vai ter equipes gigantescas e muito propensas a erro. Por quê? Porque comunicação, a gente tem que falar sobre isso, comunicação é sempre algo difícil, né? Então, menos pessoas envolvidas eventualmente para trabalhar com cenários mais complexos por necessidade e não por vaidade. Perfeito. Uma coisa importante, tu tá lançando agora, na verdade já fez outras vezes, mas a gente tá com uma turma aberta agora de mentoria em arquitetura de software. Eu queria entender um pouco melhor o que tu vai abordar dentro dessa mentoria, se tu chega nesse ponto de o que vai mudar com a inteligência artificial, se tu trata essas mudanças agora com certa importância dentro da mentoria. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer é o que é a mentoria, né? E qual a diferença de uma mentoria para um curso padrão, um curso que você encontra de uma pós, alguma por coisa exemplo, assim. eu vi esses dias, eu estava pesquisando sobre a tua mentoria especificamente e me apareceu muita coisa no Google falando em MBA. Ok. Tá? Então, assim, qual é a diferença? Por que eu não vou fazer um MBA e vou fazer a mentoria? Primeiro você pode fazer o MBA e a mentoria, né? Maravilhoso, Não melhor tem ainda. problema, não tem problema. Mas assim, economia é sempre sobre gestão do escasso. Às vezes você não tem ou recursos disponíveis para poder fazer os dois, ou não tem tempo. Enfim, é necessário escolher. Deixa eu dar uma base para você poder entender um pouco melhor a diferença entre uma coisa e outra. Quando você fala sobre um curso, você tem um conteúdo programático, você tem. É como se tivesse um treinador te ensinando para desenvolver uma determinada habilidade. Isso você busca quando você busca num curso, num treinamento convencional. Tem bons, tem ruins. Qual o problema? Geralmente os cursos têm um conteúdo mais fechadinho, mais pensado, para tentar te entregar um conteúdo mais enlatado. Mas cada vez mais você precisa de uma coisa mais específica, certo? Isso. Agora, o que é a mentoria? A mentoria, ela trata de você ter do teu lado alguém que já passou pelos problemas que você eventualmente pensa que vai enfrentar e chegou num lugar aonde você quer chegar. Então, a mentoria é sobre você compartilhar experiências sobre o que deu certo e sobre o que não deu certo. Então, como funciona a minha mentoria? Eu reúno um grupo de pessoas interessadas em arquitetura de software, gente com muita experiência também, para que a gente discuta problemas do dia a dia. E aí, invariavelmente, eu falo sobre IA, porque é o que eu estou experimentando também há mais de um ano na minha prática. Então, eu vou falar sobre o que mudou para mim também, com essa turma, ouvindo o feedback deles, as críticas, as questões, e adaptando o conteúdo para ajustar e para desenvolver as pessoas. É um conteúdo com uma curadoria muito mais forte, porque é muito mais localizado. Eu já trabalhei no passado com grandes empresas, por exemplo, que tinham sistemas gigantescos e legados, certo? Bancos, grandes bancos. Trabalhei com centenas de profissionais dessa área. Foi uma experiência. Mas também já trabalhei com grandes startups, com milhares também de profissionais trabalhando no máximo, na curva da onda, no topo da onda com relação à tecnologia. São experiências de arquitetura? São, mas completamente diferentes, percebe? Porque um está falando sobre o que tem de mais novo e o outro está falando sobre modernizar o que tem de mais antigo. A gente precisa conseguir equilibrar essas duas coisas e bem. É sobre isso que trata a mentoria. O que eu acho, tá? Na tua fala, tu fala muito sobre experiência, né? Que tu traz muito essa experiência, esse é um grande diferencial, essa troca de experiências. Mas o que eu vejo? Eu acho que é mais do que a experiência. Porque se eu vou fazer um MBA, talvez eu tenha lá um professor, né, que tenha uma larga experiência também. O que eu sinto de diferença, que eu acho que isso é a grande sacada da mentoria, é que o MBA ele costuma ser muito teórico.
Pelo menos Isso. nas experiências que eu tenho, tá? Ele é muito teórico, esse professor ele fica um tempo construindo, né, essa aula e vai ser isso aqui, vai ser engessado e eu construir as minhas aulas. O que eu sinto que realmente é o teu diferencial, por mais que tu tenha uma experiência vasta, é tu trazer isso pra prática. É tu É. trocar ideia, é tu conversar, é tu não ter algo engessado. Porque um dos feedbacks que eu vi sobre o pessoal que já fez mentoria contigo, que eu achei muito interessante, é que tu abre esse diálogo e tu ajusta a tua mentoria de Assim, acordo com a realidade. Isso é assim. muito interessante. Para É, mim, isso foge. eu acho que, de novo, eu acho que o MBA é importante. Eu não Uhum, preciso necessariamente qualificar uma oferta para qualificar óbvio. essa. Eu acho que, Sim. poxa, às vezes um calendário pré-estabelecido determina que você vai, inclusive, estudar coisas que você Uhum. não estudaria se fosse escolher. Então, isso pode ser interessante, porque pode te abrir espaço para coisas bacanas também. Mas olha só, eu sempre digo que quando você fala de entendimento, conhecimento, informação, você tem que diferenciar bem as coisas, tá? Primeiro, se você fala para mim sobre. Vamos inverter. Se eu falar para você sobre inteligência artificial, você pode dizer, poxa, agora eu estou informada a respeito. Por quê? Porque, afinal de contas, o Lemar trouxe para mim uma informação que eu achei interessante, estou informada. Isso tem uma certa utilidade para você. Agora, se você eventualmente conseguir vincular isso que eu estou te trazendo, essa informação, com algo que você consiga achar aplicabilidade para o teu dia a dia, você pode ser, caramba, se eu vou conseguir vincular informação mais aplicabilidade, eu posso falar, eu conheço. Cara, eu passei a conhecer mais sobre esse tema porque eu vou conseguir achar utilidade para amanhã, para o que eu for fazer, certo? Uhum. Quando você consegue vincular isso com outra atividade que não tem nada a ver com o que eu estou dizendo do teu dia a dia, você pode dizer, eu entendo. É entendimento, você conquistou entendimento, você Perfeito. tem um nível maior de apropriação daquele conteúdo, tá? E finalmente, quando você consegue colocar na prática, aí você chega ao eu sei. Né? É a diferença entre informação, conhecimento, entendimento, sabedoria. De muitas formas, a mentoria ela é muito pautada na ideia de te dar informação que você consiga, primeiro, se apropriar da informação, então você vai estar informado, para que nas discussões você possa despertar o teu caso particular para você dizer, poxa, agora eu consegui achar aplicabilidade, utilidade disso para o meu dia a dia, então você passa a conhecer, para eventualmente você poder expor das tuas dificuldades que podem não estar diretamente relacionadas com aquilo que eu estou trazendo, para que a gente possa construir essa ponte, e aí a gente constrói junto o entendimento, e cara, você pode no outro dia de fato colocar em prática, trazer as suas experiências do campo e ajustar essa informação num próximo encontro. E aí você pode dizer, poxa, agora eu sei. Essa é a diferença, tá? Agora, é óbvio que esse resultado depende muito da participação da pessoa. Com É por isso certeza. mesmo que a mentoria é direcionada para profissionais com mais expertise. A gente faz toda uma avaliação também para verificar se está no momento certo a pessoa participar ou não. Mas já são muitas pessoas, né? Uhum. Centenas de desenvolvedores que eu tenho mentorado para fazer arquitetura de software do melhor jeito, do jeito certo, ao longo do tempo. Outro ponto importante, é um conteúdo que sempre se renova, certo? Por quê? Porque a forma como eu faço mentoria, como eu faço arquitetura hoje, é diferente da forma como eu fazia um ano atrás. Então, eu trago um conjunto todo novo de saberes. Repara, estou falando de saberes e não de informações, porque não são coisas que eu li num livro, são coisas que eu coloquei em prática e que fizeram resultado para mim ou não. Essa é a diferença. Tu falou agora que coisas que tu leu num livro, tu traz muito esse repertório também, né? Ah, sim, sim, sim. Eu entendo que você precisa estar atento a todas as fontes de informação. É claro que com Uhum. uma boa curadoria. Esse, aliás, é um outro ponto difícil para quem tem mais experiência, né? Cara, tanta informação, mas tanta informação disponível no mercado que é difícil você dizer o que faz diferença e o que não faz. Com certeza. Boa parte do processo de mentoria também traz isso. Eu digo, cara, eu li este livro e aqui isso contribuiu com essa ação. Repara, eu Uhum. mostro o livro e eu mostro onde que eu apliquei. Aplicabilidade. Aonde Aham. que eu apliquei? Né? Pode fazer sentido para a pessoa ou não, mas é óbvio que eu busco sempre essas informações, porque eu entendo duas coisas, tá? O tipo de problema que eu consigo resolver está diretamente relacionado com aquilo que eu sei. Repara, eu não estou falando aquilo que eu estou informado, que eu conheço, que eu entendo, não, não. As coisas que eu sei. O tipo de problema que eu resolvo está relacionado com as coisas que eu sei. Mas tem mais uma coisa interessante, tá? O tipo de problema que eu percebo está relacionado com aquilo que eu sei. Então, Uhum. quando você amplia o teu repertório, né, em arquitetura, em qualquer prática da vida, na prática, quando você
amplia o teu repertório, você tem mais coisas que você consegue perceber, mais valor que você consegue gerar. E assim se diferenciar no mercado também. Eu acho que nem só em arquitetura de software, acho que quando tu expande tudo que tu consome, eu acho que agrega para o teu caldeirão, eu chamo de caldeirão cultural, né? Sim. Que tudo tu vai jogando dentro desse caldeirão e aquilo ali vai transformando numa fórmula que te faz ser quem tu é. Então eu acho que tu é uma pessoa que consome muito. Música, filme, livro, eu acho que tudo agrega. Agora, se tu pudesse dar uma dica, vamos pegar alguma coisa, uma degustação Um do que temperinho. tem ali, exatamente, do que tem ali na tua mentoria. Uhum. Se tu pudesse dar uma dica agora, uma leitura, algum material com aplicabilidade que alguma coisa que tu vai passar dentro dessa mentoria pra gente já dar essa degustação. Ok. Eu tentei consolidar no processo de tentar externar, porque esse é outro desafio grande também, tá? Tem coisa que você sabe, mas sabe para você. É aquele saber tácito, né? É o cozinheiro que fala de uma pitada de sal. Pelo amor de Deus, o que é uma pitada de sal? Pitada? Exatamente. O que é uma pitada, né? E aí você fica lá tentando pegar as gramas e nunca bate. Enfim, essa atividade de explicitar nunca é fácil. Mas eu tenho também esse desafio, até pela atividade de consultoria e por ter trabalhado com desenvolvimento de gente, né, equipes durante muito tempo, eu acabei adicionando esse cacuete, né, de tentar sempre tentar traduzir aqui o que eu sei de forma tácita para algo mais explícito. Por exemplo, com relação à prática de arquitetura, eu digo sempre que são 4 perguntas que você tem que resolver ou responder de forma positiva ou de boa forma, quando você vai avaliar uma solução. Primeiro, quando você está pensando numa solução de software, a primeira questão é, cara, essa solução, ela resolve o problema que foi proposto? Ela atende os objetivos de negócio, sim ou não? Se sim, vamos para a próxima. Tá bom. Essa pergunta, essa questão, essa solução, melhor dizendo, ela está de acordo com as restrições que são impostas? Por exemplo, em muitas organizações, você não pode usar a tecnologia A, B ou C. Se eu estou dependendo dessa tecnologia nesse caso, não pode passar. Então, mas eu estou alinhado com as restrições de tempo, de orçamento, mas um monte de coisa? Sim, segunda pergunta. Terceira pergunta, eu estou indo ao encontro dos meus atributos de qualidade desejados? Para explicar para quem é leigo, tá? O que é atributo de qualidade? Cara, a escala, esse software vai aguentar a escala que eu espero dele, quantidade de usuários, ele vai estar com a disponibilidade que eu espero? Essa é a terceira pergunta. Então, olha só. Primeira, atende os objetivos de negócio. Segundo, respeita as restrições. Terceiro, vai ao encontro dos atributos de qualidade. E a quarta, essa é a mais importante, tá? Existe um jeito mais barato ou menos arriscado de fazer a mesma coisa? Se a resposta for sim, vale a pena pensar um pouco mais. Então, eu digo que se o arquiteto de software ou a pessoa responsável por arquitetura se disciplinar para fazer sempre essas 4 perguntas, ela já vai conseguir gerar um valor muito, muito diferenciado para a organização onde ela trabalha. Uma bela degustação de conteúdo que vai ser abordado também na mentoria. E esse tema é discutido no primeiro encontro. Nossa, imagina o resto então, né? É só o primeiro encontro. Estamos curiosos, então faça o teu convite, então, fala com o pessoal, direto para a câmera, faz o teu convite para a tua mentoria. Direto para a câmera? Direto para a câmera. Você. Então, enfim, temos uma mentoria em arquitetura de software. É uma das diversas iniciativas que a gente mantém para poder ajudar a desenvolver mais do que software, desenvolver gente. Se você está buscando uma alternativa para se capacitar mais, para estar mais preparado para o mercado, pensar em arquitetura, enfim, vem bater um papo com a gente, vai ser bacana ter você na mentoria. E dependendo de quando você está vendo esse vídeo, talvez já tenha perdido o prazo, vem falar com a gente da mesma forma. Vai ser bacana trocar ideia, ouvir um pouquinho das suas experiências. No pior caso, sou muito bom em te ignorar também. Brincadeiras à parte, vem participar da mentoria, vale a pena. Perfeito, estamos encerrando então mais um Tech in Biz. Hoje falamos muito sobre arquitetura de software, que é o teu know-how principal, acredito eu, me corrija se eu estiver errado. Eu sou uma pessoa de múltiplas habilidades, mas digamos assim, trabalhei com arquitetura de software durante um bom tempo, mas sou interessado por as práticas de engenharia. E mais do que isso, tá? Na conexão entre tudo isso com o negócio. Perfeito. Essa parte, é aí que eu tento medir. É essa a minha raridade útil. Gostou de falar olhando para a câmera, né? Gostei. Eu e você, né? Minha raridade útil. Um cara que fala de tecnologia, entende tecnologia, mas também entende negócio e faz essa ponte. Aliás, hashtag fica a dica. Muito obrigada pelo teu tempo mais uma vez, Elemar. Obrigado a você. Tchau, gente. Esse podcast vai estar disponível no Spotify, vai estar também no YouTube. Talvez tu esteja vendo esse vídeo no Instagram do Elemar. Vamos deixar as redes aqui embaixo. E até a próxima. Até. Falei com você de novo. Tchau.